Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje, meus amigos, nós vamos seguir na nossa série documental na qual falaremos de situações e personalidades históricas que marcaram o universo da cerveja. Essa série contou com a colaboração do Sérgio Barra, sommelier e historiador, que foi responsável por toda a pesquisa para o tema selecionado. E nesse episódio falaremos sobre as histórias de trabalhadores que foram pagos com cerveja. Será que era bem assim mesmo? Nós vamos descobrir. Olá, Lud, e eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Dudu. Você lembra, Lud, das tentativas de referências, hein, Lud? Você lembra do Dudu do Popeye? Eu lembro que só comia hambúrguer. E você lembra como ele falava? Aí não, aí você pegou demais. Eu só lembro que ele comia hambúrguer. Ele só comia hambúrguer, como eu gostaria de viver à base de hambúrguer, sem problema nenhum. Hambúrguer e lasanha, não preciso de nada mais do que isso. Viver à base de hambúrguer. E aí ele pegava fiado e falava: te pagarei com prazer na terça. Essa era a frase do Dudu, um eterno devedor. Tá certo. É que, cara, dependendo de onde entrar a vírgula aí, qual será o prazer que você vai me oferecer na terça para me pagar? Não tem vírgula. A sentença da vírgula. Te pagarei com prazer na terça. Não mete as paradas onde não tá pronto pra meter. Que isso? Tá bom então, desculpa aí. E nós vamos contar toda essa história aqui, Lud, bebendo alguma coisa pra molhar a garganta. Fala aí, o que você vai beber? Eu só posso beber água, gente. O meu negócio é água. Boa. Pois é, eu nem te perguntei, né? Nem trouxe esse bate-bola. Então eu vou fazer aqui. Dudu, você que pagará com algum prazer alguém na terça-feira, vai beber o quê? Eu vou beber água porque é programa histórico e programa histórico tem que ter goela. E a minha goela já tá riando. Boa. Vamos lá? Bora. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Então, gente, para começar, vamos contextualizar, né? Trazer aqui um pequeno contexto. E aí, de acordo com Yuval Noah Harari, o autor do Sapiens, o dinheiro é uma forma de regularizar a confiança, de aproximar as pessoas, depositando em um objeto uma crença de valor em comum entre os envolvidos. A moeda é uma unidade de valor reconhecida por uma sociedade por meio da qual são feitas trocas de bens e serviços. Desempenham também funções como reserva de valor e unidade de medida. Os indícios mais antigos de utilização de moedas são da China, no período de 1100 a.C. Já no Ocidente, a moeda apareceu pela primeira vez no século VI a.C., na Lídia, onde atualmente é a Turquia. Dali, o seu uso estendeu-se para a Grécia e os fenícios disseminaram o seu uso por toda a área mediterrânea. Apesar da existência da moeda, em muitas sociedades se continuava a utilizar por muito tempo a troca de serviços e produtos por outros serviços e produtos, o tal escambo. Nas comunidades agrárias, sua principal riqueza é o poderio agrícola. Grãos serviam não apenas para produzir alimentos, mas circulavam como moedas, em forma de pagamento de tributos e salários, ou seja, soldados, clérigos, artesãos, mercadores e servidores dos palácios podiam receber seu pagamento integral ou partes dele em rações de cereais, em pão ou em cerveja. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, a cevada, o trigo, o pão e a cerveja se tornaram mais do que itens alimentícios básicos. Eram também meios convenientes e frequentes de pagamento e moeda corrente, como afirma Standage. Os líquidos facilmente divisíveis
representavam formas ideais de dinheiro. Mas o pagamento em pão e cerveja, itens básicos de subsistência, atendiam também à necessidade de garantia da manutenção da mão de obra e reprodução do modo de produção. Ou, em outras palavras, garantia que os trabalhadores se mantivessem disponíveis para o trabalho. Em outros períodos históricos, como na Alta Idade Média Ocidental, séculos 5 a 10, o sistema de trocas ou de remuneração em forma de bens continua desempenhando um papel importante na economia. Na medida em que a posse da terra continua sendo a principal forma de riqueza, os produtos agrícolas são ainda a principal forma de remuneração. Em épocas posteriores, a remuneração por bens passa a ocupar um papel marginal, muito limitado geográfica e temporalmente a sociedades menos complexas. Então, já que você trouxe, vamos começar agora a falar da Mesopotâmia, né? A primeira civilização da história, os Sumérios, viviam em cidades-estados fundadas em torno do templo, ou templos, dedicado ao seu deus protetor. Por isso também eram denominadas de cidades-templo. Porque os sumérios acreditavam que os deuses as haviam fundado para que fossem centros de culto dedicado a eles. As cidades eram governadas por um líder local, pateses, rei, lugal ou supremo sacerdote. Os templos estavam ligados ao poder estatal e os soberanos eram, ao mesmo tempo, chefes políticos e religiosos. A população estava sujeita ao pagamento de tributos para a construção de diques, canais de irrigação, templos e celeiros, que eram pagos em formas de grãos, animais ou outras mercadorias, como oferendas aos templos. Na proximidade de cada templo se encontravam os seus depósitos. Assim como o líder de uma aldeia neolítica coletava o excedente alimentar, os sacerdotes das cidades sumérias coletavam os excessos de cevada, trigo, carneiros e tecidos. Os sacerdotes podiam, por exemplo, pagar pela manutenção dos sistemas de irrigação e pela construção de edificações públicas, entregando provisões de pão e cerveja. Imagina a dificuldade que era registrar o que era recebido e o que era despendido. Para garantir o funcionamento desse sistema foi criada a escrita. Tudo era registrado. A coleta e distribuição de grãos, cerveja, pão e outras mercadorias. O que me faz perguntar, a primeira missiva teria sido uma conta ou um contra-cheque? Dessa forma, os primeiros documentos escritos pela humanidade, que datam de cerca de 3.400 anos antes de Cristo, foram listas de salário e recibos de impostos. Neles, os símbolos utilizados para representar a cerveja aparecem com muita frequência, assim como os símbolos para grãos, têxteis e animais vivos. Esses primeiros documentos eram tabuletas de argila cozidos ao sol que cabiam na palma da mão. E muitos consistiam em listas de nomes com a indicação cerveja e pão para um dia, provavelmente a forma padrão de remuneração por algum serviço. Segundo Standard, registros em escritas cuneiforme indicavam que os membros de posição inferior na força de trabalho recebiam 1 sila, aproximadamente 1 litro de cerveja por dia, como parte de sua ração. Funcionários iniciantes recebiam 2 sila, funcionários mais elevados e senhoras da corte, 3 sila, e os funcionários principais, 5 sila. Funcionários importantes usavam a cerveja que recebiam a mais para gratificar mensageiros, escribas e pagar outros trabalhadores. Um documento de 2035, a.C., é uma lista de provisões pagas a mensageiros oficiais da cidade de Uma. Vários montantes de cerveja excelente, cerveja comum, alho, óleo de cozinha e temperos foram entregues a mensageiros. Outros registros indicam que a cerveja era dada em pagamento a mulheres, 2 sila, e crianças, 1 sila, por alguns dias de trabalho no templo. Essa tabela de cargos e salários é muito encontrada pela internet juntamente com a afirmação de que estaria estabelecida no Código de Hammurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis da história. Trabalhadores normais recebiam 2 litros de cerveja por dia, funcionários públicos recebiam 3 litros e administradores e sacerdotes 5 litros.
Porém, não é possível encontrar em nenhum dos 282 parágrafos do Código a lei acima citada, que estabeleceria a quantidade diária de cerveja para cada casta social. Em 2 dos 4 parágrafos do Código de Hammurabi, que regulam o funcionamento de tabernas, apresentam um exemplo de pagamento feito em grãos justamente para a compra de cerveja. É no parágrafo 108 que é mais incorretamente citado nos cursos e textos de história da cerveja. Determina o seguinte: se uma taberneira não aceitar cevada como preço da cerveja, mas aceitar prata, e o preço da bebida for menor que o dos grãos, ela deverá ser condenada e lançada na água. Esse parágrafo revela, em primeiro lugar, o papel central da mulher na fabricação e comercialização de cerveja, como cervejeira e proprietária das tabernas, mas também que a bebida deveria ser paga em grãos, que provavelmente serviriam para produzir mais bebida. Ao contrário do que se afirma comumente, essa lei não diz respeito à qualidade da cerveja, e sim ao seu preço, e também não manda afogar a cervejeira na própria cerveja. O parágrafo 111 volta a tratar da remuneração da taberneira cervejeira. Abre aspas. Se uma taberneira deu um jarro de cerveja a crédito, na colheita ela tomará 50 litros de cevada. A hipótese é a de que a taberneira forneceu cerveja a crédito, ou seja, como empréstimo sem juros. Mais uma vez aqui, essa remuneração em espécie garante a continuidade da sua atividade. Bom, o problema aqui tá no tomará 50 litros. Se for mal entendida, Lud, tem que beber. a pessoa vai meter o pé na jaca. Já era. Exato. Saindo da Mesopotâmia e pousando no Egito, na terra de Cleópatra, vamos falar sobre essa civilização. Também nessa cultura egípcia antiga, ali entre 3100 a.C. e 30 a.C., a cerveja era importante e há referências a ela desde documentos da terceira dinastia, que começou em 2650 a.C., como explica Standage. Uma análise da literatura egípcia descobriu que a cerveja era mencionada mais vezes do que qualquer outro item alimentar. Análises de documentos administrativos e listas de oferendas revelam os termos que eram usados para se referir à bebida preparada à base de materiais fermentados. Anotem aí essas receitinhas. Zitum, Hekt, Heket, Henequet, Seremet, Desheret ou Tenemo. É no Egito que surgem, pela primeira vez na história, edificações específicas para a produção de cerveja, o que hoje chamamos de cervejaria, digamos assim. Cada templo possuía uma cervejaria/padaria que produziam muitas quantidades de cerveja e pão ofertado aos deuses. A cerveja servia como moeda para pagar serviços e trabalhos. O termo utilizado era cash ou cash. Será que daí que vem o cash? Como na Mesopotâmia, os impostos eram entregues aos templos em forma de grãos e outras mercadorias e depois redistribuídos como forma de financiar obras públicas. É bastante conhecida a informação de que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram pagos em cerveja, segundo registros encontrados numa vila próxima aos locais onde os operários comiam e dormiam. Os registros indicam que no momento da construção das pirâmides, em torno de 2500 a.C., o lote padronizado para um trabalhador era de 3 ou 4 bolos de pão e 2 canecas, contendo cerca de 4 litros de cerveja. Gerentes e funcionários recebiam maiores quantias das duas coisas. Essa quantidade de 4 a 5 litros de cerveja diários é reproduzida em vários textos. No site Beer Studies, nós encontramos uma análise mais detalhada de uma tabela de ração mensal de grãos para trabalhadores da vila de Deir el-Medina. Seu nome original era Setmat, lugar da verdade. E essa vila abrigou os artesãos que trabalharam nas tumbas do Vale dos Reis durante as 18ª a 20ª dinastias do Novo Reino, entre 1550 a.C. e 1080 a.C. A cidade pode ter sido construída à parte da população em geral, a fim de preservar o sigilo, tendo em conta a natureza sensível do trabalho realizado nos túmulos. No seu auge, a comunidade continha cerca de 68 casas, espalhadas por uma área total de
de 5.600 metros quadrados. Abrigava uma população mista de egípcios, núbios e asiáticos, que trabalhavam como cortadores de pedra, estucadores, carregadores de água e etc., bem como aqueles envolvidos na administração e decoração dos túmulos e templos reais. Dado interessante é que nessa cidade existia um templo de Hathor, deusa egípcia da cerveja e da fermentação. A gente está deixando no nosso blog a planilha para você poder acessar e visualizar como é que eram feitas os pagamentos e a determinação dos valores. Aqui também, como no caso da Mesopotâmia, o sistema de rações nos informa que a quantidade de grãos por pessoa é proporcional à sua posição social. Supervisores e escribas recebiam a mesma quantidade mensal de grãos, entre trigo e cevada, 562 litros. Era medido em litros, né, Lud? Estranho, né? Enquanto um trabalhador ou artesão receberia, então, 300 litros de trigo e 112 litros de cevada por mês, fazendo um total mensal de 412 litros de grãos para uma média diária de aproximadamente 13 litros de grãos por pessoa. Dado que uma pessoa não come 13 litros de grãos por dia, compreende-se que o beneficiário das rações também alimentava seus familiares. Estima-se que com 13 litros um trabalhador poderia alimentar diariamente uma família de quase 10 pessoas, incluindo crianças. Cada trabalhador poderia preparar por conta própria uma parte dos seus 112 litros de cevada recebidos por mês e trocar a outra parte por bens de sua necessidade. Cevada e trigo, então, funcionavam como moedas correntes no comércio local. Ao mesmo tempo, parte das rações de cevada atribuídas às equipes era fabricada pelas cervejarias estatais, entregue aos trabalhadores em jarras de cerveja. Essas jarras tinham capacidade padronizada para que cada beneficiário soubesse a quantidade de cerveja que estava recebendo. Conhecendo a densidade da cerveja que tinha na jarra, ou seja, a proporção de grãos / cerveja, ele podia calcular o equivalente em grãos que recebeu. A densidade da cerveja podia variar entre, por exemplo, uma cerveja ordinária era igual a 1 por 1. 1 litro de cevada para 1 litro de cerveja. A cerveja superior era 2 por 1 e a cerveja inferior era 1 por 2. Uma equipe de aproximadamente 20 pessoas recebia cerca de 277 hectolitros de cevada para cerveja por ano. Assumindo que os trabalhadores recebiam em cerveja ordinária, proporção de 1 por 1, corresponde a 277 hectolitros de cerveja produzida por família por ano. Uma grande propriedade real empregava em média 2.000 a 3.000 pessoas de todas as profissões, e existiam dezenas dessas propriedades por todo o Egito. Logo, o volume diário de cerveja produzida exclusivamente para a manutenção da força de trabalho era enorme. Apesar do autor fazer questão de deixar claro que os números dessa tabela não podem ser generalizados para todo o Egito. Para os egípcios, pão e cerveja significavam sustento em geral. Os hieróglifos que formavam o símbolo para alimentação eram uma combinação dos hieróglifos para pão e cerveja. Uma inscrição egípcia encorajava as mulheres a fornecerem a seus filhos em idade escolar 2 jarras de cerveja e 3 pedaços pequenos de pão diariamente, a fim de assegurar o seu desenvolvimento saudável. O uso do pão e da cerveja como meios de pagamento ou moeda significava que tinham se tornado sinônimo de prosperidade e bem-estar. A expressão pão e cerveja era usada no Egito como um cumprimento diário para desejar a alguém boa sorte e boa saúde. Ou seja, nunca mais eu quero ouvir boa sorte. Nunca mais eu quero ouvir quebre a perna. Ou, antes de entrar no teatro, o famoso merda. Agora é só pão e cerveja. Muito mais sincero, muito mais bonito, né? Pão e cerveja pra você, Lourdes. Para você também. Obrigado. Saindo completamente do cenário egípcio, vamos para a Idade Média. E aí, como explica o medievalista francês Jacques Le Goff, quando se trata de dinheiro, a Idade Média representa uma fase de regressão. A moeda, ao longo da Idade Média, era rara, muito fragmentada e diversa, o que impedia de decolar economicamente. O dinheiro não é personagem de primeiro plano na época medieval, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista psicológico e ético.
As realidades que designaríamos hoje por esse termo dinheiro não são essencialmente aquilo que faria a riqueza. Esse rico, seja como for, o é mais em terras, em homens e em poder do que em dinheiro monetizado. Dessa forma, ainda que não tenha encontrado nenhuma outra menção específica à cerveja, na Idade Média também poderia existir alguns tipos de pagamento que incluíam mercadorias em espécies e bebida. Na Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 10, os camponeses pagavam ao menos uma parte de uma espécie de imposto em produtos agrícolas e também em serviços. 3 dias por semana de trabalho nas terras do senhor. A pouca moeda que circulava era retida em castelos e mosteiros e transformada em objetos que constituíam uma reserva monetária. E quando havia necessidade, esses objetos eram fundidos para a fabricação de moeda. Sabemos que, a partir do século XI, a economia volta a se monetizar. Devido ao aumento demográfico, há também um aumento da produção e do comércio, principalmente do comércio de longa distância, onde a remuneração monetária se torna condição fundamental dos negócios. Os metais preciosos, antes enclausurados nos castelos, foram aos poucos voltando para a circulação. Porém, afirma Annalee Newitz, que segundo vários registros, o poeta inglês Geoffrey Chaucer era pago em vinho. Ricardo II, generosamente, deu a Chaucer um salário anual que incluía 1 tonel de vinho por ano, que era de aproximadamente 252 galões. Segundo a autora, esses salários não serviam apenas para manter os trabalhadores bêbados, para que fossem mais complacentes, mas na época de Chaucer as pessoas acreditavam que o vinho trazia boa saúde, o que pode não ter sido estritamente exato, mas foi certamente uma isca numa época em que a peste negra estava dizimando as populações da Europa. Levando-se em consideração que o século XIV foi um século de crise na Europa, é bastante plausível que Chaucer tenha recebido parte do seu pagamento em mercadorias. Bom, meus amigos, o que a gente pode concluir depois de todo esse assunto sobre remuneração com grãos, cerveja e outras bebidas? O estudo da utilização da cerveja como moeda é, na verdade, parte do estudo mais amplo da remuneração não monetária de trabalhos e serviços. E a esse respeito, estamos mais bem dotados de informações referentes às sociedades da Antiguidade Oriental, em particular a Mesopotâmia e o Egito. Como procuramos mostrar, essa remuneração poderia ser feita, ao menos em parte, em cerveja, mas geralmente era feita em forma de grãos. Grãos esses que poderiam ser utilizados para se produzir pão e cerveja, ou trocados ainda por outras mercadorias. Isso podemos afirmar, ao menos no caso analisado no Egito, mas também com muita probabilidade de acontecer também na Mesopotâmia. Então, Lud, fica muito claro para mim que realmente a cerveja era um meio de pagamento. Você trabalhava e no final do dia ganhava happy hour, né? Ganhava o seu jarrinho com cerveja para sair com a responsável. Se você ouviu os programas sobre boteco, você vai entender a piada. Se não, volta aí e escute o programa sobre boteco. E que também existia essa coisa de abastecer a população com mais formas deles produzirem mais itens, né? Que era dando prioridade para os grãos ali, para produzir pães e cerveja. E é algo que foi perdido com o advento da moeda, a institucionalização e garantia da moeda e do mercado internacional, né? Mas sim, ganhava-se dinheiro com cerveja. Quero agradecer a você por essa contação de história que nós tivemos. Agradecer ao Sérgio por mais uma vez contribuir com essa pesquisa maravilhosa. Toda a bibliografia estará no post. Você vai poder ler tanto na descrição do nosso post quanto no nosso blog. E vamos terminar o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e muito conteúdo bacana toda semana. Hoje eu quero agradecer a Bia Amorim, Leandro Almeida, Vitor Finotti, Gustavo Faria, Léo Bess e Suzane Sampaio. Muito obrigado, gente. É isso, meus amigos. E até semana que vem. Até! Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.